eu tô com algumas ideias assim de perguntas que eu poderia lançar para você. Eu só tô tendo um pouco de dificuldade de decidir qual seria. É, mas eu vou começar com uma mais genérica aqui, se me permite lançar mais uma questão, que é o que, que você tem de principais preocupações que você vê assim na tua prática, né, com o público que você lida? Quais são as suas principais preocupações, os principais perigos assim que você tem visto ultimamente do mau uso, da mal aplicação do digital, da tecnologia, né, de como a gente, vamos dizer assim, se relaciona com isso? Legal, legal. Eu vou tentar construindo a partir de uma primeira palavra que surgiu, né, para mim. Mas acho que ingenuidade, né, uma ingenuidade, seja eu achar que, por exemplo, a tecnologia é essencialmente maléfica, ingenuidade, seja eu achar que a tecnologia é essencialmente benéfica, né, ou de eu achar que essencialmente a tecnologia é neutra. Acho que o principal problema para a gente, pensando em nível coletivo, é essa ingenuidade mesmo, né? E eu vejo que essa ingenuidade ela é a força motriz de muitos discursos, inclusive aqueles que a gente estava falando logo no início ali, né? Sobre, né, esses moralismos e tudo mais. Então, me preocupa muito porque isso, primeiro, é um discurso que a gente já identificou como ele permanente na história humana, assim, e é um discurso que ele dá muita margem para a gente não examinar com cuidado assim sobre os efeitos da tecnologia, né? É, e especialmente no campo da educação. Hoje em dia se fala muito sobre tempo de tela, né? Fala-se muito sobre dependência tecnológica, sobre vários diagnósticos assim que eles não existem formalmente em textos, né, manuais ali dentro do campo da saúde. Pois é, o pessoal tá falando bastante disso ali nos comentários também, né? A questão do vício em telas e tudo mais, né? É um tema que tá bem na boca do povo aí. Exato. E, enfim, hoje em dia esse é o discurso mais comum e ele é um discurso muito, muito, assim, antiquado. Não tem outra palavra para utilizar assim. Por quê? Porque ele ignora que a internet é um campo social. Ele ignora que tão importante quanto o tempo de tela é o conteúdo que a gente assiste. Ele ignora que eu com a internet, né, essa relação, ela é um fenômeno complexo, né? As pessoas não são todas iguais e sofrem o mesmo efeito da internet, né? A internet não é única, né? Enfim, conteúdos digitais não são únicos para todas as pessoas, né? O vídeo que para mim é ansiogênico, para outras pessoas vai ser assim um deleite, né? Um engraçado, vai ser divertido, né? E não só vídeo, mas temas, tópicos assim. Então, uma das coisas que mais me preocupa com relação à tecnologia é justamente as pessoas elas absorverem essas ingenuidades, né? Elas terem essa percepção de tecnologia neutra, é maléfica, é sumariamente benéfica, e isso permite, né, produz, na verdade, a aderência delas a alguns discursos, né? Seja o discurso de não, isso daí é mimimi, né? Deixa a internet veio aí para melhorar a nossa vida e tal, e é isso, vamos utilizar, não tem problema nenhum, nunca, né? E tem outro tipo de discurso que não, tá todo mundo extremamente adoecido, é uma crise de saúde mental causada unicamente pela internet e o digital, É isso que a gente né? nem falou sobre a violência nos games ainda, né? Nossa, aí é horas de live, né, para cada assunto. E, não, a tecnologia é neutra, né? E obviamente que tem nuances nesses discursos, né? Eles não são assim absolutos. Mas aí vem essa ingenuidade com relação ao projeto, né? A tecnologia é um projeto e é um projeto humano, e por ser um projeto humano, ele é sujeito a vieses também. Então, acho que é isso. Acho que essa preocupação ingênua com a tecnologia é uma coisa que, é, assim, nos faz ficar parados ou até andar para trás, né, com relação a um avanço sustentável da tecnologia, um avanço, né, que mantém ali as pessoas em segurança e saúde e, né, que, enfim, que permita ali um desenvolvimento
saudável, assim, né, de suas habilidades. Eu tô lendo o comentário ali. Tá muito bom o comentário da galera. Eu acho legal essa conversa paralela, assim. Pois Eu é. vou pensar um pouquinho mais, assim, se tem alguma coisa que me preocupa para além, né? Mas uma coisa que é muito, às vezes não é muito observada quando as pessoas estão falando sobre tecnologia, é sobre o inchaço socioinformacional, né? Vou voltar ali para aquela parte mais psicologia evolutiva, né? Uhum. Mas eu trago exemplos bem didáticos, né? Então, às vezes eu peco na precisão do discurso para aumentar um pouco ali o valor didático, mas antigamente nós tínhamos ali um contato interpessoal com 50 pessoas, uma centena de pessoas, digamos assim, ao longo da vida. E hoje a gente vê 100 pessoas antes de levantar da cama, né, girando reels ali, né? Eu uso E, os mesmos exemplos. Gostei demais é, disso. cara, isso dá uma hiperestimulação, né, sensorial, uma hiperestimulação emocional, uma hiperestimulação cognitiva, enfim, né, tô usando palavras sinônimas e nem tanto ao mesmo tempo. E, assim, isso agora colocando mais uma opinião, mais uma perspectiva minha, assim, a gente não foi feito, né, para computar, para processar esse tamanho inchaço, né, socioinformacional, né, que vem ali com a internet, né? Assim, a gente tem que pensar a internet como uma praça, igual você citou ali que geralmente eu falo, né? Mas é uma praça que tem 8 bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo, né? Criando informações, podem ser falsas, podem ser verdadeiras, expressando seus afetos, né? A gente precisa lidar com mais pessoas de maneira simultânea, né? Antigamente eu precisava para falar com alguém, eu preciso ir lá em algum lugar me encontrar com essa pessoa. E agora, ali em 5 minutos, eu mando mensagem para 10 pessoas diferentes, né? E isso tem um custo mesmo, né? Em questão de saúde psicológica, né? Então, eu vi ali o tema da autoestima surgir, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Uhum. então, duas coisas que me preocupam, né? Sumarizando a resposta, ingenuidade, né? De achar que é neutro, benéfico, maléfico por essência, né? Atribuir essa essência à tecnologia, quase uma natureza da tecnologia. E, em segundo lugar, seria essa hiperestimulação, principalmente em fases mais anteriores do desenvolvimento mesmo, né, em crianças, adolescentes e tal. Mas aí eu vou deixar aqui para a gente ir construindo junto também. Legal, legal. Poxa, eu gostei demais dessa ideia da ingenuidade, porque você trouxe a ingenuidade como de várias maneiras, e você até foi um pouco além de algumas coisas que eu penso, que eu fiquei tipo, cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas eu concordo muito contigo, com o que você trouxe ali, porque eu sempre pensei na ingenuidade como aquela pessoa que vai ver aquilo como algo sempre positivo ou algo sempre negativo, a priori, né? Mas você trouxe até a pessoa que vê aquilo como algo essencialmente neutro, né? Uma marcha inexorável do progresso, vamos dizer assim, né? Então a gente só deve ceder a isso e ponto final, né? E eu acho que, de fato, eu nunca tinha parado para pensar em usar o termo de ingenuidade para isso, mas eu acho que super funciona aqui junto, sabe? E eu concordo muito com todos esses pontos, e a minha ideia é sempre de a gente sempre deve avançar com cautela e, acima de tudo, consciência, né? A consciência e essa autorreflexão tem que ser, não digo constantes, porque não tem como a gente ficar exercendo autorreflexão constantemente, é enlouquecedor, mas pelo menos frequentes o bastante de modo funcional, né? Que nos traga é, momentos assim que a gente possa questionar: será que esse caminho que eu estou seguindo é legal? Será que esse uso que eu estou fazendo é legal? Né? É, pensando nos nossos espaços de ação, claro, às vezes nós somos simplesmente um indivíduo que mexe com a internet, ou às vezes nós estamos numa posição de mais poder, numa empresa ou alguma coisa assim, né? Que a gente pode definir algumas coisas, né? Um pesquisador ou trabalha numa big tech ou alguma coisa assim, é sempre uma coisa que eu acho muito importante a gente estar questionando.
questões políticas, né, políticas públicas, né, formação de políticas públicas. Tudo isso está tudo muito junto e misturado. Voltando àquele ponto que você falou lá no início da live, né? Essa ideia de, cara, somos de diferentes gerações, somos de diferentes áreas, mas a gente precisa ter uma união para resolver esses problemas. Porque só a tecnologia já traz bastante atrito para a gente tentar se encontrar no meio de tudo isso. E se a gente ficar brigando entre a gente também, é mais um atrito em cima de tudo isso. Torna tudo mais complexo e difícil. Né? Então, quanto mais a gente consegue pensar em conjunto para resolver as coisas, né, e construir as coisas em conjunto, mais interessante. Né? Não que vá haver um consenso geral, obviamente, sobre tudo isso. Né? Eu acho que é impossível. Mas que a gente consiga ir trabalhando nessa ideia de projeto, né, como você falou. E você falou bastante dessa... Você não usou exatamente esse termo, mas me corrija aí se você não curtiu o termo. Eu vou sugerir o termo também uma estafa cognitiva, né? Uma estafa de hiperestimulação, né? Essa coisa que deixa a gente completamente esgotado muitas vezes. E isso é de fato uma coisa que ocorre pra caramba, né? Porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com tudo isso. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa, daí ela me mandou uma mensagem de manhã e eu só fui responder ela no final do dia, porque eu estava trabalhando, fazendo as coisas ali, né? E a pessoa me mandou um assim, por que você está me ignorando? Né? Sendo que era uma questão assim, não era uma mensagem que tinha urgência, não era nada assim. E eu levei assim umas 12 horas para responder ela, porque eu estava fazendo várias outras coisas, estava priorizando comunicações do trabalho, estava no meu período de trabalho. Era uma conversa pessoal e a pessoa super ficou de cara, assim, entendendo que eu estava ignorando ela por não ter respondido naquele período, né? Então vem assim uma cobrança, toda uma coisa assim de a gente precisa ter até uma disponibilidade muito constante, né? E outro momento que eu lembro assim que me veio muito isso na minha vida pessoal, trazendo exemplos bem pessoais aí mesmo, foi durante a pandemia de Covid, né, que foi um período assim que eu era um profissional de saúde, né? Na pandemia de Covid eu cheguei a ser o psicólogo de médicos que estavam trabalhando na UTI de alas de Covid durante o pico, assim, cuidando da saúde mental de profissionais de saúde, né? Médicos e enfermeiros também. Foram vários profissionais assim, ouvindo coisas pesadíssimas, né? E eu era uma pessoa também que vários dos meus pacientes buscavam informações sobre a Covid. E eu tinha que ficar nessa posição muitas vezes de estar o tempo inteiro me atualizando de uma situação global que estava mudando muito rapidamente. E só uma pandemia em nível mundial já é suficientemente ansiogênica para a gente. Mas eu fui notando com o passar das semanas, dos meses, lá em 2020, 2020 e pouco ali, né? Que eu comecei a pirar pelo tanto de informação que eu estava absorvendo, tentando ficar atualizado com relação à pandemia que estava acontecendo. Né? E tinha, essa informação sempre estava ali. Eu tive que trabalhar na minha terapia, né? Eu estava com um psicólogo na época, e eu tive que trabalhar na minha terapia como tentar desligar um pouco isso, porque eu estava surtando, assim, já. Né? Para além do fato da gente estar vivendo uma pandemia, o medo, né, pela minha própria vida, pela vida das pessoas queridas, mas também a quantidade de informação foi essencial para fazer eu cruzar uma determinada linha na minha saúde mental. Né? E isso, claro, foi um exemplo super exagerado de um momento super específico. Né? Porém, de certa maneira, isso ocorre em várias intensidades com várias pessoas no dia a dia. E o que eu acho muito interessante também é que essas informações elas acabam sendo de várias temáticas diferentes. Né? Nos nossos exemplos aqui, a gente trouxe a comunicação interpessoal, né? Trocar assim palavras com as pessoas, né? Que antes você tinha que ver a pessoa, tinha que trocar uma carta, né? Eu e você, né, Victor, a gente brinca bastante que a nossa comunicação é por carta, né? Porque às vezes a gente demora para responder o outro e responde textão, áudio longo, né? Que é uma coisa que funciona muito entre nós dois, a gente não tem essa cobrança, né? E eu gosto de conversar com muitas pessoas assim, né?